Bem-vindos ao Aventura Inteligente. Eu sou Ednei Brasil e nesta sequência de vídeos eu vou trabalhar um tema muito importante para o turismo de aventura, a gestão da segurança, que é baseada em uma norma técnica internacional, a norma ISO 21101. Essa também é uma norma brasileira, porque a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, representa o Brasil na Organização Internacional de Normalização, a ISO. E também esta norma, 21101, ela teve como base um texto de uma norma brasileira que foi publicada em 2005, 20 anos atrás, a ABNT-NBR 15.331. Essa norma ela ficou vigente de 2005 até 2014. Então, durante 9 anos, as empresas que implementaram sistemas de gestão da segurança para o turismo de aventura usavam como referência a norma brasileira. Em 2014, com a publicação da norma internacional, a norma brasileira foi substituída, porque como a ABNT faz parte da Organização Internacional de Normalização, ela sempre busca adequar as normas brasileiras às referências internacionais. Então, essa primeira aula é introdutória, mas nesta introdução eu quero trazer para vocês uma linha lógica para que vocês possam entender e interpretar a norma de uma maneira mais direta. Eu tenho visto, durante as atividades de consultoria que eu faço, tenho visto em campo, que muitos empresários eles têm dificuldade com a leitura da norma. Talvez por uma expectativa errada em relação ao texto da norma. A norma é um texto técnico e muitos leem a norma com a expectativa de que ela fosse um manual ou uma espécie de apostila e ensinasse a implementar um sistema de gestão da segurança. Mas, na verdade, a norma traz quais são os requisitos. E os requisitos são as necessidades, ou um padrão de necessidades básico, e ele sirva para qualquer empresa, independente do contexto da empresa, independente da capacidade da empresa e da quantidade de atividades que ela realiza. Então, por isso, a norma técnica precisa ser implementada dentro de um contexto maior, que é o contexto da gestão da segurança naquela atividade ou naquelas atividades que a empresa pretende implementar o sistema de gestão. A gestão da segurança, baseada na norma ISO 21101, ela segue um padrão muito similar a outras normas de sistema de gestão, como as da série 9.000 e 14.000, que respectivamente são as normas de gestão da qualidade e gestão ambiental. E eu pretendo mostrar para vocês como um ponto de partida para a implementação de um sistema de gestão da segurança. Eu fiz uma apresentação, eu gostaria que vocês seguissem aqui comigo. Nós vamos trabalhar esta linha lógica para que a gente possa interpretar corretamente a norma. A norma, ela, como eu disse, ela tem uma estrutura, e essa estrutura de requisitos, ela tem início no requisito número 4, que diz respeito ao contexto da organização. É o princípio da implementação do sistema. Mas, antes de seguir com a apresentação, falando um pouco sobre a norma, nós temos um conjunto de informações da norma que, antes mesmo de estabelecer os requisitos, esses primeiros, digamos, capítulos da norma, não interferem diretamente naqueles que são reconhecidos e definidos como requisitos. Os requisitos, então, a partir do 4º, que é o contexto da organização, requisito que é uma expectativa ou uma necessidade que é implícita e geralmente obrigatória para que você tenha um padrão mínimo. Então, aqui nós estamos falando de requisitos, de obrigações que nós assumimos a partir do momento que se quer implementar um sistema de gestão da segurança baseado na norma. Vou abordar essa linha lógica, então não necessariamente a gente vai seguir os capítulos ou requisitos da norma como eles estão escritos e numerados. Concordo que o contexto da organização é o primeiro passo, o primeiro requisito, e na norma ele é o item 4. Aqui eu vou abordar os requisitos da norma, principalmente esses requisitos que são este fio lógico, esta linha lógica, como camadas. Então, o contexto da organização é a primeira camada. É a camada que já existe, independente de qual seja ela. Aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente entender um pouco do que seria o contexto da organização. Nós
podemos estar falando de uma atividade de turismo de aventura que, apesar de ser vendida, de ser uma atividade comercial, ela pode ser dentro de um determinado contexto, de uma determinada organização, informal. Por exemplo, um condutor ou mesmo alguns condutores se juntam ali para atender uma demanda de pessoas dentro de um determinado destino e não estão formalizados. Por exemplo, não tem o cadastro, não tem um sistema de gestão da segurança, não tem uma competência, um treinamento específico para realizar determinada atividade. Isso pode acontecer. Um outro aspecto seria uma empresa regulamentada. Sim, ela opera atividade ao ar livre, ela comercializa e tem um certo grau de profissionalismo. Já tem o seu cadastro, já tem uma operação fundamentada em alguns princípios profissionais, mas ainda não tem um sistema de gestão implementado. Ela também pode ser uma organização que já existe, que está bem estruturada e que está em um destino bem estruturado, com uma concorrência bem estruturada também, e fez com que aquela organização em si tivesse um sistema de gestão da segurança, operasse as atividades da melhor maneira possível, dentro das boas práticas, e está consolidada. E naquele destino, o destino também está consolidado, tem um poder público presente, o turismo é um vetor importante. Todas essas informações, sejam internas da empresa ou externas, são partes do contexto daquela empresa, daquela organização. E o primeiro passo para desenvolver um sistema de gestão da segurança é justamente determinar qual é este contexto. Então, aqui vai um alerta. Se você nunca deu importância para o contexto em que você opera a sua atividade de aventura, seja ele os pontos fortes e fracos, né, o seu contexto interno, ou aquele contexto externo, que são as oportunidades e as ameaças que vêm de fora da sua empresa. Se você não deu importância a isso ainda, é muito importante que a partir de agora você comece a olhar para essa situação. Porque a própria norma 21.101, a norma de gestão da segurança, ela é uma oportunidade de melhorar a gestão da segurança. E se você não tem ela implementada, ela é uma ameaça, porque você está descumprindo um requisito legal. E, de fato, a norma brasileira, a ABNT, NBR, ISO 21101, ela é exigida, a implementação de um sistema de gestão da segurança baseado nessa norma é exigido por lei, pela regulamentação da Lei Geral do Turismo. Tá? A próxima camada é a camada de liderança. É a camada em que, dentro da norma, se determina qual é o comprometimento que a alta direção do empresário tem para com a segurança. E a partir daqui você define funções, as responsabilidades e autoridades para o grupo de pessoas, seja prestadores de serviço, sejam funcionários ou colaboradores da sua empresa, que estão diretamente ligadas com a gestão da segurança, ou com a operação e com a segurança de fato na hora que a atividade está acontecendo. Então, essa segunda camada é uma camada que dá o início do sistema, porque o contexto da organização ele já existe. Nesse aspecto do contexto da organização, nesse primeiro requisito, você vai determinar ou delimitar um escopo inicial de trabalho para você começar a implementar um sistema de gestão da segurança. Então, esta é a camada que, quer queira ou quer não, ela já está ali, uma base inicial em que o sistema vai começar a ser desenvolvido. E a liderança é o pontapé inicial, digamos assim. A partir daqui é que se toma a decisão de se comprometer com a gestão da segurança baseado na norma. E se estabelece uma política, se estabelecem compromissos que são descritos em um documento que, segundo os requisitos da norma, minimamente estariam inclusos ali a melhoria contínua, o compromisso com a melhoria contínua e o compromisso com os requisitos legais. A camada seguinte é a camada de apoio. Apoio que dá uma sequência lógica a esses recursos humanos que diz respeito à competência deles, a eles terem uma competência mínima para executar as tarefas, seja a operação ou seja a gestão da segurança. E também diz respeito aos recursos que a organização vai precisar colocar
em função deste novo sistema. A etapa de apoio também fundamenta todo o processo de comunicação. É aqui que nós vamos definir um plano de comunicação, o que vai ser comunicado, quando, para quem se comunica, de que maneira é comunicado, e também toda a gestão da documentação ou da informação documentada que é gerada no processo de desenvolvimento e manutenção do sistema. Aqui, a informação documentada podem ser documentos como a política que você escreveu, quais são os compromissos da organização em relação à segurança, ou registros, aquelas informações e dados que são capturados ao longo do processo, como, por exemplo, uma ficha de inscrição para um passeio, um relatório de uma atividade, um relatório de incidentes e acidentes, e por aí vai. Com base nessas 3 camadas bem fundamentadas, é que vem o núcleo, que nós chamamos de núcleo duro da gestão da segurança, que é planejar a gestão da segurança, é colocar ela em prática, operar, fazer uma avaliação do desempenho deste processo todo, e aí obter, então, indicações para ações corretivas e ações de melhoria contínua. Então, aqui é que está a gestão da segurança no ciclo de PDCA. Óbvio, na etapa de operação, aqui nós temos que planejar a gestão da segurança e a operação, não só da segurança, mas da atividade, integrar a gestão da segurança na atividade e nas próprias estratégias da empresa. Porque, como eu disse lá atrás, você pode estar, sim, planejando um novo produto, ou implementando a gestão da segurança em um produto já existente. Então, por isso, toda a etapa de planejamento e operação e análises e melhoria contínua, eles são aplicados à operação da atividade ou dos produtos. Nesse sentido, quando nós temos essas 3 camadas já estabelecidas, a gente pode perceber que as etapas do PDCA, elas têm esse ponto de partida que é o apoio de comprometimento, de liderança, que está sobre um contexto da organização. A partir desse conjunto de recursos e competências e a conscientização dos envolvidos, é que as etapas do PDCA, elas então podem ser comunicadas e documentadas. Nesta camada de compromisso, o sistema cumpre o seu papel, porque a partir do momento em que compromissos claros foram definidos, há um engajamento dos envolvidos perante aqueles compromissos estabelecidos, perante os objetivos de segurança, então aí se tem a promoção da melhoria contínua. Então, neste contexto, a sua empresa, quando ela fundamenta isso, quando ela estabelece um sistema de gestão da segurança baseado nessas camadas, e faz o ciclo de PDCA com essa linha lógica, você passa a fazer uso das qualidades, aproveitando as oportunidades e minimizando aquelas ameaças, aproveitando seus pontos fortes e minimizando os pontos fracos. E ao longo do tempo vai diminuir as suas fragilidades e um ganho de qualidade e da segurança, não só dos clientes, mas também dos seus colaboradores. Esta é a linha lógica que você precisa entender. É uma forma de interpretar a norma e não é tão clara, porque quando você começa a ler os requisitos da norma, esta linha não está estabelecida, porque os requisitos, eles, como vocês viram, eles não estão numa sequência. Você começa com um contexto, que é o requisito 4, e depois vem a liderança, que é o requisito 5, até aí é a mesma sequência. Mas depois ele já vem para a parte de planejamento, operação, e análise, a avaliação do desempenho e melhoria, e o requisito 7 está ali no meio que parece que deslocado. Então parece muito mais claro que você entenda que estas camadas, elas vão existir, elas devem existir enquanto você planeja, enquanto você opera, enquanto você avalia o seu sistema, e aí este ciclo contínuo de PDCA vai ser desenvolvido e ser mantido em cima dessas camadas. Na sequência, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar estes requisitos individualmente, entender o que a norma exige em cada requisito, a partir do contexto, e a liderança, comprometimento e o ciclo de PDCA. Então, te espero no próximo vídeo.
Se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha com alguém que está precisando desse conteúdo.